Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje um videozinho sobre uma das maiores aberrações teóricas que já existiu, entendeu? A ideia do trabalho imaterial e das mercadorias imateriais. Eu já escrevi sobre isso há muito tempo, vou deixar até alguns artigos aqui na descrição. Hoje eu não vou resolver todos os problemas que envolvem o tema, entendeu? As questões do que é produtivo, do que é improdutivo, em que sentido é produtivo, em que sentido é improdutivo, como que os diversos setores da sociedade se relacionam. Vou me limitar a combater a ideia maluca, completamente indefensável, quase que místico-religiosa, do trabalho imaterial, das mercadorias imateriais, né? Da imaterialidade do trabalho, que abunda, que hoje está presente em centenas de artigos, livros e etc., sobretudo entre os marxistas, tá? Então, não esqueça de dar o like, eu sei que esse vídeo vai ter muitos comentários. Vou fazer depois um vídeo paralelo sobre o PIB no Brasil, para vocês entenderem, começarem a entender mais a fundo a questão. Mas nesse vídeo, apenas discutir e mostrar que mercadoria ou trabalho material é um delírio, é um completo delírio, é uma aberração teórica sobre todos os aspectos imagináveis. Trabalho imaterial. Eis um dos maiores delírios teóricos que já foram construídos nas últimas décadas, que é literalmente uma febre no Brasil. Se vocês derem uma pesquisadinha aí no Google, trabalho material, entre aspas, põe em PDF, vocês vão encontrar centenas de artigos que foram escritos aí nas últimas 2, 3 décadas a respeito desse tema, quase todos feitos por marxistas, a tal ponto que a ideia virou quase que uma espécie de senso comum, né? Eu já perdi as contas da quantidade de contextos que eu estive e que, ao questionar essa ideia, gera um verdadeiro espanto nas pessoas. Mas como assim? Não existe o trabalho material? Então eu vou discutir um pouquinho sobre isso. Não vai dar aqui no contexto desse vídeo, tá? Para discutir a coisa em todos os seus aspectos, como que setores ditos imateriais, como que se dá a relação deles com os outros capitais na sociedade capitalista. A gente vai ter ocasião aqui de tratar muito disso. Eu queria só desfazer nesse vídeo algumas confusões. Muito importante vocês compartilharem e divulgarem esse material. E eu tenho alguns artiguinhos já escritos a respeito do tema que eu vou botar aqui na descrição. Que esclarece um pouco do tema a partir do Marx, mas eu vou fazer uma discussão mais solta aqui, tá? E depois eu vou fazer um material mais acabado a esse respeito. E o livro de introdução a Marx que eu estou tratando também esclarece a questão, ao menos os aspectos centrais da questão. Em primeiro lugar, é um tema difícil de ser tratado, tá? Porque envolve normalmente a ideia do que é produtivo e o que não é para o capital, embora esse termo produtivo é um termo ambíguo, né? Porque é produtivo em relação a quê? Independente em relação a que seja produtivo, a resposta muda. Mas é um tema difícil de ser tratado, porque normalmente quando se fala que determinado setor não é produtivo, as pessoas estão entendendo que você está inferiorizando aquele setor, né? Então, quando você fala que determinado setor dos serviços não é produtivo no ponto de vista da produção, da mais-valia, do capital total da sociedade, as pessoas entendem que você está falando que aquilo não serve para nada, que aquilo é de importância menor. Não tem nada que ver, né? Todos os setores do capital são importantíssimos para o capital. E são necessários para o capital. Agora, a maneira como se dá a produção e a distribuição dos valores muda de acordo com os setores, né? Não são todos iguais. Não é porque tem uma empresa e essa empresa tem um relatório econômico que tem receita, lucro, custos, que é tudo igual. Não, banco é diferente, comércio é diferente, serviços é diferente, extração de produtos da terra é diferente. A indústria é diferente, que por sua vez na indústria, os setores que produzem meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas e aqueles que produzem o produto final que a gente vai consumir, todos eles têm relações sociais diferentes, né? E tem uma lógica específica no que diz respeito à produção de valor e à redistribuição do valor. Só que isso vai ser o tema que nós vamos discutir em um outro momento. Aqui eu queria só contestar essa ideia maluca do trabalho material, tá? Então o primeiro aspecto é esse, não tem nada que ver com o setor mais e menos importante, tá? O cara pode estar no setor produtivo, produtor de capital, e está produzindo bomba para Israel jogar na Palestina, tá entendendo? Não tem nada de nobre na atividade. E, aliás, o trabalhador não tem nem controle sobre o que vai ser feito do produto que ele está fazendo.
Ele é obrigado a trabalhar para receber seu salário e sobreviver. Então essa discussão não tem nada que ver com inferiorizar ou elevar um determinado tipo de atividade. Então tá, ponto 1, isso. E outra coisa, as atividades as mais nobres e que tiveram impactos avassaladores sobre a história da humanidade, a atividade em si não implicou para o capital no aumento, né? Por exemplo, quando Einstein descobriu a teoria da relatividade geral, a sociedade não ficou mais rica no dia seguinte por causa disso. Só quando esses aspectos que ele descobriu começaram a ser de fato aplicados em coisas a serem produzidas e vendidas. Né? Isso não quer dizer que a descoberta de Einstein da relatividade geral e sua elaboração não sejam das coisas mais fascinantes do século XX. Né? Então, quando nós analisamos que as coisas são produtivas ou improdutivas para o capital, isso não significa que você está dizendo que isso é o critério que determina o quão importante ela é. Não tem nada que ver. Tá? Então, o primeiro aspecto é esse. Tá? Segundo aspecto, ora, meus amigos, os serviços não produzem, não é um trabalho material que produz uma mercadoria material. Isso é uma loucura completa. Como que alguém pode acreditar num negócio desse, nem que seja só por um segundo? Né? As pessoas fazem o serviço, aquilo é uma atividade, são relações materiais como qualquer outra. A diferença é que o serviço não resulta em um produto a ser vendido. O serviço, nesse tempo, que é ordinariamente empregado, tá? Porque o conceito mais rigoroso de serviço nem é esse, tá? Mas todo trabalho é um serviço. Mas o que as pessoas chamam de serviço é atividades não produtoras de mercadorias. Ou seja, o que você vende não é o produto da atividade, é a própria atividade. É tão simples assim. Né? Então, o professor de uma universidade, ele está fazendo um trabalho imaterial? Como assim? Ele está produzindo uma mercadoria imaterial chamada aula? Não! Acontece o que está acontecendo mesmo, aquilo que você vê, ele está trabalhando, atividade material como qualquer outra, onde ele está vendendo a própria atividade de dar aula e não o produto da atividade. Diferente, por exemplo, de alguém que produz uma mercadoria qualquer, a mercadoria pendrive, nesse caso o trabalho resulta em uma mercadoria, em um produto que se separa do produtor e que vai ao mercado, né? E chega lá, a gente compra o pendrive, né? Chinês, né? Produção, sei lá. Então, a diferença é simplesmente essa. Isso vai ter diferenças entre o setor que produz mercadoria e aquele em que se vende a atividade, não o produto da atividade, socialmente? Tem diferenças. Tem diferenças. Não vai ser o objeto desse vídeo aqui discutir. Então, primeiro aspecto a ser discutido. Né? Atividades como dar aula, prestar um serviço de saúde, né? Alguém tem alguma dúvida da importância e por aí vai. São atividades, trabalho material, produtores de mercadoria material? Não, isso é um delírio, isso é uma loucura. Não tem nenhuma mercadoria material aula, né? Tipo assim, o professor dá aula lá, primeiro para ser um trabalho material, não sei nem, provavelmente seria a alma dos professores que já morreram, né? A alma dos professores que já morreram estaria ali dando aula, fazendo trabalho material, que produzia uma mercadoria material, aí você provavelmente chegava em algum centro místico que eles iam incorporar aquela aula de vocês. Se isso acontecesse, eu até admitiria. Uma coisa muito misteriosa seria o trabalho material. Só que não, é um trabalho como outro qualquer, que está sob relações capitalistas como outro qualquer, mas que tem uma diferença social importante. Se vende a atividade e não o produto da atividade. Óbvio que todo serviço tem impacto sobre a produção de mercadorias. Para começar, os serviços é uma atividade consumidora de mercadorias. Né? Não produtora de mercadorias, mas consumidora de mercadorias. Né? Então, se você pegar o serviço de saúde, né? Hoje, mais do que nunca, todo mundo sabe que é consumidor, tanto de máquinas e equipamentos, como respiradores, por exemplo, quanto de insumos, capital circulante, como luvas, seringas, oxigênio e por aí vai. Então, evidentemente que serviços ele tem impacto sobre a produção das mercadorias na medida que ele é um setor consumidor de mercadorias, mas não é um setor produtor de mercadorias. E depois nós vamos discutir isso com mais calma. Vocês podem ver a diferença que faz parar a produção de mercadorias, né, e parar os serviços. É por isso que essa discussão é importante. Por isso que o proletariado industrial para Marx tem uma centralidade na sociedade, não porque o indivíduo do proletariado industrial
individualmente melhor, não tem nada que ver, é pelo papel que se exerce na sociedade. Você pode ver que agora na pandemia, você pode parar certas atividades e serviços por 2, 3, 4, 5, 6 meses, isso não muda nada do PIB do país. A produção, separar uma semana a produção de mercadorias, muda. E nós vamos discutir isso com mais calma em outro momento. Então, socialmente, os distintos setores da classe trabalhadora exercem relações sociais diferentes e têm papéis diferentes. A indústria é diferente do comércio, que é diferente do banco, que é diferente dos serviços, né? Que é diferente da produção agrícola, onde existem as diferenças naturais de produtividade do solo, quer seja para produzir alimentos, para extrair minério de ferro, petróleo, por aí vai. Tudo isso é diferente, tá? Tem relações sociais diferentes aí. E ninguém precisa de trabalho material para entender isso, né? O serviço que não produzem mercadoria é o que é. É uma atividade que não produz mercadoria, apenas as consome, e onde se vende é a própria atividade. Outra loucura, cara, que eu escuto isso, já vi isso em vários lugares, é a ideia, por exemplo, do software como uma mercadoria material. Cara, onde que as pessoas bateram a cabeça para um negócio desse? Eu pergunto para você, se o software é imaterial, por que você precisa de um computador, né? Por que você precisa de um computador para ter o software? Ah, mas eu não consigo pegar o software assim e colocar no meu bolso. Mas é óbvio que não. É um conjunto de fenômenos eletromagnéticos que está acontecendo que você os percebe através de uma tela. Da mesma forma que uma outra mercadoria qualquer, você pega o motor do carro, você não vê as peças que estão lá dentro. Ou você tem que abri-lo, né? E se for uma coisa muito interna, você não consegue pegá-la. Mas o software é tão material como qualquer outra coisa. Senão a gente ia produzir software, não precisava de profissionais de TI para produzir software, não precisava de computador onde o software fica armazenado, não precisava de processador que processa o software, não precisava nem de tela para a gente poder ver. Se o software fosse material, não eram engenheiros de software, provavelmente era um monte de pessoas aí fazendo orações e rezas, e aí o software surgia imaterialmente, né? E provavelmente para você usá-lo ele teria que ser incorporado, né, em você. Não faz sentido nenhum a ideia, né? São coisas assim completamente loucas. Ainda que eu entenda que se tenha confusões com coisas do tipo a forma de pagamento das mercadorias mudam, né? Tem diversas formas de pagamento. Por exemplo, quando você usa um software do tipo sistema operacional da Microsoft, por exemplo, você não está comprando o software continua sendo da Microsoft, é da propriedade da Microsoft. Você está comprando apenas o direito de uso do software, né? Você está comprando o direito a usá-lo. Assim como uma casa, quando você paga um aluguel, você está pagando o direito de usar a casa não é sua. Vai ter uma diferença do software e da casa, evidentemente, né? Não dá para 3 bilhões de pessoas usarem o Windows aí da Microsoft, mas não dá para 3 bilhões de pessoas morarem na mesma casa, né? O software você pode reproduzi-lo, né? Isso permite o quê? Que você pague aí, não o que o Windows vale, que vai ser bilhões, tá? Bilhões, vocês não fazem ideia da quantidade de trabalho, esforço e especialização que é necessário para produzir um software. Eu posso mostrar isso para vocês pelos relatórios econômicos. Então, esse direito de uso, né, ele é dividido entre todos os usuários, de maneiras que, além de vender o software inteiro para um consumidor em particular, você vende o direito de uso parcelado em milhares de usuários, o que permite que o preço seja acessível para um usuário caseiro, de uma coisa que custa bilhões, né? Então, a forma de pagamento muda. Você vai ter softwares que vai ser vendido como quem vai pagar vai ser a publicidade, o que não tem nenhuma diferença, inclusive, como o Facebook, com relação a jornal desde o século XIX, com relação a meios de comunicação como televisão, né? Quem é que paga quem é que paga a comunicação da Globo? Ora, são os publicitários. Além de você pagar para usar, como acontece no caso na TV a cabo, onde se faz igualzinho o software. Você paga pelo direito de uso, você não comprou o canal, tá? A HBO não é sua. Você comprou o direito de usar a HBO e o valor da mercadoria ele é dividido entre todos os usuários. E isso tudo regulado pelo mercado, com taxa de lucro e tudo mais. Alguns casos, como no caso da TV aberta, quem paga é a publicidade. Então, ao a publicidade pagar, o que acontece é que uma quantidade muito maior de pessoas vai poder utilizar, evidentemente, porque vai ser gratuito,
e alguma quantidade maior de pessoas utilizar, a própria publicidade poder ser feita para 100, 200, 500, 1 bilhão de pessoas. E nesse sentido, a publicidade é que vai pagar pela mercadoria. Então acontece no Facebook, como acontece na TV aberta e por aí vai, né? Ou no rádio, ou nos jornais impressos. Na verdade, isso começou no século XIX. Eu até já mencionei isso aqui. Quando começou-se a usar publicidade, os preços do jornal foi lá para baixo, os caras puderam fazer tiragens de jornal, passou a ser acessível ao público comum, que até então não era. Então, são meramente formas de pagamento, que também a gente pode discutir com mais detalhes em outro momento. Mas o software não é imaterial em sentido nenhum. Em sentido nenhum. É tão material como qualquer outra coisa. Por isso você precisa de um computador, né? Se não através de correntes elétricas, transistores, onde a corrente pode passar ou não. Então, você tem estados diferentes dessa matéria, onde passa corrente e não passa corrente. Aí você consegue com isso fazer cálculos, armazenar informações e por aí vai. Você tem um programador que tem que ir lá e definir tudo isso, como que vai funcionar aquele software em particular e por aí vai. Então, é completamente delírio, completamente loucura. Então, deixando claro, tá? Esse negócio de trabalho material não existe. Isso é um dos maiores obstáculos para muitos marxistas atuais entender o funcionamento da nossa sociedade, confundindo essas noções. E as pessoas transformam isso numa ideia moral, tá? Porque elas entendem o seguinte: falar que algo não é produtor de mercadorias significa dizer que ele não produz valor. Claro que ele não produz valor, mas ele se apropria dos valores de formas diferentes. Nós ainda vamos chegar no momento de discutir isso aqui. Mas aí como é que as pessoas pensam? Então, se não produz valor, significa que é improdutivo. Se é improdutivo, significa que é uma atividade merda, que boas são aquelas produtivas. Nada a ver. São atividades essenciais, como qualquer outra, mas a lógica com que elas se interagem são radicalmente diferentes. Né? E óbvio, do ponto de vista de um marxista, que é organizar a classe trabalhadora para destruir o capitalismo, sim, vai ter setores chaves, porque permitem parar a produção de riqueza imediatamente. Não é porque individualmente as atividades são piores e melhores. Vejam na pandemia. Eu vou fazer um videozinho para discutir o PIB do Brasil. Já que o Bolsonaro está falando aí que o PIB cresceu, nós vamos discutir isso um pouquinho. E aí vocês vão ver a importância que tem isso para entender as relações sociais capitalistas. Né? Por que pode parar por meses, ainda que a paralisação no Brasil seja essa coisa tosca que todo mundo sabe, ainda que possa parar por meses milhares, dezenas, até centenas de milhares de comércios, de escolas e tudo mais, e o PIB pode manter seu patamar. Mas o setor produtor de mercadorias, meu amigo, parou por 2 semanas, tem impacto expressivo no PIB do final do ano. Nós só entendemos isso se a gente levar em conta essa diferença social entre atividades que produzem mercadorias e que vai ter um tipo de relação em particular, e atividades que não produzem mercadoria, que se vende a própria atividade, e não uma mercadoria imaterial, transcendente, religiosa, chamada, sei lá, aula, chamada saúde. O médico não vende a saúde, ele vende a atividade dele, aquilo que você percebe mais simples do que parece. Deu para entender essa parte? Que esse negócio de mercadoria e material é uma aberração completa, que isso não faz nenhum sentido, que isso é coisa de doido. A minha opinião sobre isso é clara. Mercadoria e trabalho material é coisa de maluco, tá? É coisa de místico, é noções religiosas. Não me interessa muito por isso não me interessa, tá? A gente pode entender as relações sociais capitalistas vendo as diversas atividades como o que elas de fato são, tá? Quem quiser entender a coisa um pouquinho melhor do ponto de vista da reprodução do capital, vou colocar alguns artiguinhos aqui na descrição que eu escrevi a respeito desse tema já faz algum tempo, eles precisam ser melhorados e tudo, que analisa a questão em Marx. Então vai estar aqui na descrição alguns artigos sobre a tal da mercadoria imaterial e o papel que os serviços têm na reprodução do capital na sociedade capitalista, e com mais detalhes, uma visão de conjunto no livro de Introdução a Marx que eu estou escrevendo. Inclusive eu já disponibilizei essa parte do texto para os inscritos aqui no canal. Então é isso, sei que vai surgir muita dúvida nesse vídeo, a ideia é que surja muitas dúvidas mesmo e eu faça outros. E no próximo vídeo eu vou discutir o PIB brasileiro, para vocês verem a importância e a diferença que faz atividades produtoras de mercadorias e atividades não produtoras de mercadorias do ponto de vista da reprodução do capital na sociedade, tá joia? Ficamos por aqui, dê o like, comente, até o próximo vídeo.